estudo em andamento na Universidade Federal do Piauí vem testando micro-organismos para substituir o adubo na lavoura de milho. A inovação reduz custos e o resultado aparece na colheita. O milho verde é lavoura importante na região de Teresina. Desperta produtores pela grande aceitação no mercado e motiva pesquisadores para a geração de novas tecnologias. No desenvolvimento da lavoura, o crescimento da planta é fundamental. Aqui entra um insumo indispensável, o adubo à base de nitrogênio. O problema é que a adubação nitrogenada eleva bastante os custos de produção da lavoura. Por isso, um inovador estudo desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias, aqui da Universidade Federal do Piauí, procura utilizar um outro mecanismo. Em vez do adubo químico à base de nitrogênio, uma bactéria, uma saída ecologicamente sustentável e financeiramente bem mais viável. O engenheiro agrônomo Jadson Antunes é doutor em ciência de solos e acompanhou de perto a concepção dessa pesquisa. O que motivou o estudo? Ivaldo, é o seguinte, nós fomos procurados por vários pesquisadores, vários produtores rurais, né, perguntando para a gente como poderia diminuir os custos de produção desse pessoal. Então, nós, com o conhecimento que nós tínhamos nessa área de micro-organismo, né, sabemos que a adubação nitrogenada hoje em dia que onera muito a agricultura hoje em dia. Então, esses micro-organismos estão sendo utilizados para tentar, né, repor esse nutriente para as plantas, né. Como é a ação dessas bactérias? Essas bactérias conseguem capturar nitrogênio do ar, né, e transportar para a planta, né, e essas plantas vão ser utilizadas. E também tem outros mecanismos também de solubilização de fosfatos, de produção de ácidos, né, enzimas, que faz com que essas plantas crescem, né, aumentando seu sistema radicular e com isso a planta seja mais rigorosa. É possível já visualizarmos resultados favoráveis dessa alternativa? Aqui o agrônomo mostra vantagens do micro-organismo no desenvolvimento das plantas e na produção de espigas que supera a média da região. É possível já visualizarmos resultados favoráveis dessa alternativa? Com certeza. Aqui, um experimento aqui no CCA, né, um aluno nosso de doutorado, aqui está trabalhando com várias bactérias, né, e observamos que as bactérias, né, tá dando resultado tão igual como a adubação nitrogenada. No caso, nós estamos utilizando aqui 150 kg de nitrogênio por hectare e as bactérias também estão respondendo a isso, né. Aqui nosso experimento estão mexendo com 50% da dose necessária, ok? E essas bactérias estão reagindo muito bem a essa inoculação. O senhor acha que no futuro vai ser possível fazer essa recomendação direta para o produtor? Com certeza, nós estamos trabalhando para isso. Acho que daqui a máximo 3 anos no máximo, nós estamos querendo lançar um produto específico para o Piauí, né, que seja capaz de dar a essas plantas, no caso essas plantas, né, uma nutrição necessária para o seu crescimento e desenvolvimento. O milho verde, a quantidade de espigas, o desempenho tem sido dentro da média regional? Até um pouco maior, né? Aqui nós estamos conseguindo 40 a 50 mil espigas comerciais por hectare, né? E está sendo esse resultado bem promissores, né? As bactérias, denominadas diazotróficas, favorecem a fixação biológica do nitrogênio e promovem o crescimento da planta. Na prática, o estudo em andamento no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal está indicando mais produção com menor custo. O nosso experimento ele conta aí com 6 isolados bacterianos. Esses 6 isolados bacterianos eles foram obtidos aí em um isolamento durante a tese do professor Jadson e agora nós estamos trabalhando eles na cultura do milho. A gente montou aqui em forma de bloco, a gente tem aqui 4 blocos e a gente dividiu em parcelas. Cada isolado bacteriano ele vai estar em uma parcela sem a adubação nitrogenada e em outra parcela com a adubação nitrogenada em 50%. Também temos testemunhas que vão conter a adubação nitrogenada completa e também testemunhas que vão conter a adubação nitrogenada pela metade e testemunhas que não vão ter adubação nitrogenada de forma alguma. E assim, a gente tem observado que algumas bactérias elas conseguem ter respostas
positivas à adição daqueles 50% do nitrogênio e outras bactérias que não. Elas têm o mesmo patamar, elas conseguem ter um bom desenvolvimento, sem adubação nitrogenada nenhuma. Isso é uma questão da gente avaliar quando chegar na parte final, que seria a produtividade. A gente vem acompanhando apenas o desenvolvimento por enquanto, mas agora a gente vai estar acompanhando a produtividade. Como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui parcelas, são parcelas de 5 metros por 2, onde a gente tem essa parcela aqui, por exemplo, ela tem a adubação nitrogenada de 50% e um isolado bacteriano, que o mesmo isolado bacteriano está aí nessa parcela anterior. Nessa outra parcela a gente também tem uma parcela com um isolado bacteriano que recebe 50% da adubação. Já essa parcela atrás ela não tem os 50% da adubação, mas a gente consegue ver que ela consegue formar espigas com características positivas, com padrão até comercial. E mais à frente a gente tem aqui parcelas, como a gente pode ver, essas duas parcelas, elas contêm a mesma bactéria, o mesmo isolado bacteriano, só que o isolado ele tem uma resposta aqui, da mesma forma, tendo a adubação nitrogenada de 50% e não tendo. Então quer dizer que a bactéria está conseguindo se desenvolver bem, mesmo em condição de ter ou não aquela adubação nitrogenada, ela está tendo uma boa resposta. E por que o isolado bacteriano é considerado um modo ecologicamente correto de produzir milho? Essas bactérias elas foram isoladas da cultura da cana-de-açúcar. Então essas bactérias elas foram tiradas do como da planta de cana-de-açúcar e foram isoladas, cultivadas em meio de cultura, e a gente simplesmente pega, faz com que ela se desenvolva, cresça em um meio de cultura favorável, e assim a gente inocula as sementes ali. Então a gente tem um material, um meio de cultura, ele só contém produtos naturais praticamente. Então você tem carboidrato ali que vai favorecer o desenvolvimento daquela bactéria. Então a gente simplesmente multiplicou uma bactéria que está ali no como da cultura da cana-de-açúcar e a gente está aplicando aqui em duas culturas, né? Mas nesse lado aqui no milho, na cultura do milho. Onde a gente vê que é uma coisa, o isolado, o micro-organismo, a bactéria, ele é natural. Então ele vem da planta. A planta, a saúde. Ele está na planta, então a gente pode ter certeza que ele não causa nenhum dano à planta, à saúde humana. Ele está ali naquela planta e a gente simplesmente fez a multiplicação dele. E eles já são todos esses isolados, esses micro-organismos que a gente está trabalhando, já são todos identificados. A gente já conhece todos. E ao longo da pesquisa a gente vai observando quais os que têm o melhor desenvolvimento. Mas assim, é totalmente ecológico, porque ele sai da própria planta e passa a ser utilizado em outras plantas. Isso já é uma tecnologia assim, que vem avançando bastante. Anteriormente, principalmente na soja, e que o isolado as bactérias elas eram isoladas do solo, e agora nas culturas também, nas graminhas, que isso foi descoberto há bastante tempo atrás, mas pouco utilizado. E passa a ser agora uma característica que vem ganhando força nessas últimas décadas, porque busca-se também produzir com menos gasto. Então isso é muito importante principalmente para os pequenos e para os médios e grandes produtores. Pode responder também na lavoura do sorgo? Com certeza, a gente tem aqui um experimento do lado com sorgo, e a gente tem observado, o sorgo, esse sorgo que a gente está trabalhando especialmente, ele é um sorgo sacarino, e esse sorgo, ele pode ser aí utilizado aí numa resposta ou numa entre-safra aí da cana-de-açúcar, porque ele tem um ciclo bem menor, um ciclo aí de 120 dias, a gente tem ali sorgo com aproximadamente 40 dias de plantado e ele já passa hoje de 2 metros de altura. Ou seja, a resposta está vindo, a gente consegue ver uma boa resposta para as duas culturas. Claro, a gente vai só configurar quais os isolados têm a melhor resposta em cada um, para que, como o professor Jadson falou, a gente busque aí futuramente lançar um produto associando esses micro-organismos ou de uma forma que ele consiga ter um mercado, que ele consiga ser utilizado por todos os produtores, tanto pequeno, médio e grande. O coordenador do curso de doutorado em agricultura tropical destaca a importância do estudo que aponta novo e promissor sistema de produção de milho verde. Esse estudo tem importância sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto está ligado à produção, né? Então a gente tem aqui 2 culturas importantes, o milho de um lado e o sorgo do outro, onde se usa muito o fertilizante nitrogenado, e a gente sabe do custo do fertilizante nitrogenado, além das questões ambientais, de poluição, né? E essas bactérias, elas vieram para auxiliar o produtor no sentido de reduzir o custo com essa adubação, né? Então aqui nós temos isolados selecionados de estudos anteriores, que nós estamos testando, verificando produtividade principalmente,
E a gente já observa que tem diferença entre esses isolados, né? Você observar o porte das plantas. Então a gente está muito animado com esse resultado. Vamos repetir o trabalho mais um ano, né, para a gente confirmar os resultados. E daí partir para uma coisa mais concreta, né, que seria levar a tecnologia para o produtor, né? Do outro lado, a questão do curso, né, do curso de doutorado da universidade, tem também a questão da resposta para a sociedade, né? Quer dizer, os estudantes eles são financiados através de bolsas, né? Então eles fazem os estudos, eles aprendem, né? Nós estamos formando recursos humanos e ao mesmo tempo devolvendo para a sociedade uma parte, né, desse financiamento na forma de tecnologia, né? Então a ideia aqui é a gente ter uma tecnologia que possa ser utilizada facilmente pelo produtor, como é no caso da soja, e ele possa obter resultados com redução de custo. Essa é a ideia. E o milho como lavoura da agricultura da familiar a empresarial justifica também esse investimento tecnológico? Com certeza, né? Nós temos aí alguns milhões de hectares, né, com milho no Brasil. Aqui no Piauí nós temos também alguns milhares de hectares. E especificamente aqui na região de Teresina a gente tem a cultura do milho verde como de importância econômica, né? A gente vê que os produtores aproveitam esse período chuvoso para plantar o milho verde. E aqui, sem sombra de dúvida, nós vamos ter parcelas, né, produzindo mais de 40 mil espigas por hectare, que é uma produtividade fantástica, o que agrega muito mais rendimento para o produtor. E, como eu falei anteriormente, a ideia é reduzir o custo, né? Então, reduzindo o custo, a gente está do ponto de vista econômico trazendo benefício e também do ponto de vista ecológico, porque também reduz a poluição, né? Então, é um resultado casado, né, entre economia e ecologia, né? E a gente sabe que hoje a ecologia tem grande papel na agricultura de uma forma geral.